E eu vou para o lado esquerdo da imagem aí, né? Para quem está do nosso lado direito aqui, né? Mas do lado esquerdo de quem está assistindo, Los Angeles Lakers, né? Acho que é um time que precisa mudar, né? Para ter um 2024 melhor, para chegar próximo dos objetivos do ano. E acho que 17 até aqui é muito pouco, né? O discurso dos jogadores do Darvin Ham é que no ano passado a gente estava num buraco muito maior nessa época do ano e realmente, né, o Lakers estava ali 5, 6, 7 jogos atrás dos 50% de aproveitamento no começo do ano, que ainda não tinha chegado esse monte de jogador, né, esse monte de jovens aí que ajudou o Lakers na corrida do ano passado. Mas é um discurso fraco, né, Renan? Eu acho que assim, a partir do momento que o Lakers vai para a final de conferência, né, mesmo sendo amassado pelo Nuggets, mas ele se consolida como a segunda força do Oeste, né? E com certeza. Com as contratações que fez, né, perdeu ali um ou outro jogador, né? Acho que o Dennis Schroeder é um jogador que está fazendo bastante falta, que o Gabe Vincent não joga, que veio no lugar, vive machucado, né? Não tem conseguido estar constante, né? Mas praticamente só perdeu o Dennis Schroeder, né? O resto, assim, o Lonnie Walker foi um cara que decidiu um jogo ou outro ali, mas não vinha sendo peça muito importante, né? Principalmente depois da chegada desse elenco de apoio. E decepciona até aqui, Renan. E assim, cara, acho que o que ele precisa para, né, ter um 2024 melhor são arremessadores mais consistentes mesmo. Acho que o Lakers é um time que pode defender, é um time que nesse lado da quadra ele tá bem coberto, assim, time que consegue defender bem o garrafão, né? Tem o Anthony Davis, tem o Jared Vanderbilt, que ajuda bastante ali pegando rebotes, Christian Wood, que chegou, enfim, vários jogadores que podem ajudar, né? Defende bem o perímetro, acho que é o 10º em eficiência defensiva. Mas, cara, é impressionante como não tem uma constância, assim. O D'Angelo Russell joga um jogo bem, arremessa bem, depois ele joga 3 ruim, né? O Austin Reeves não tá legal esse ano, agora vindo do banco ele tá se encontrando, mas ainda não é o mesmo jogador, né? O Rui Hashimura não tem conseguido performar na questão de pontuação, né? Como ele performou no ano passado, enfim. Então, para começar a discussão sobre o Los Angeles Lakers aí, Renan, eu acho que é fundamental isso, cara. E eu não sei se via troca, né? Não sei se via troca, não sei o que o Lakers poderia fazer, porque eu não vejo esse time ganhando confiança e esses caras passando de arremessar da noite para o dia. Tá, o Austin Reeves deve melhorar um pouco aí, né? Mas eu acho que o maior problema do Lakers está aí, Renan, é o lado ofensivo e principalmente arremesso, né? O Lakers é um time que finaliza muito bem perto do aro, né? Anthony Davis e LeBron James, não tem nem discussão, né, quanto a isso. Mas precisa arremessar melhor de 2 e principalmente de 3. André, acho que no geral, sem citar os detalhes, assim, talvez a gente tenha colocado um pouco mais de expectativa em cima do time do Lakers justamente pela final de conferência do ano passado. Talvez esse time chegou mais longe do que ele poderia chegar, sei lá, se por confronto ou outras coisas, né? Mas eu acho que esse time do Lakers começa a encontrar um pouco mais da sua realidade, que não é muito lá em cima. Não é um time para fazer a campanha que está fazendo. Eu concordo com o Lakers pelo time que tem, por tudo que já mostrou na temporada passada. Pode ser um time um pouco mais presente dentro do seu lado da liga, mas talvez não seja um time que vá alçar voos tão maiores assim, né? Com o elenco que tem. Acho que no final do ano passado, da temporada passada, muita coisa deu certo para esse time do Lakers, e aí a gente se acostumou, por exemplo, com jogos incríveis de Austin Reeves, com jogos muito bons de Hashimura. Eu cheguei a falar que o D'Angelo Russell era um dos termômetros do time do Lakers. Toda vez que ele ia bem, o time performava bem. Realmente era, né? Tanto é que na série contra o Nuggets, ele não foi bem em nenhum jogo, o Lakers não venceu nenhum jogo. E aí foi só pancada, né? É isso. Então, talvez a gente tenha criado uma expectativa um pouco maior por lembrar dos bons momentos, né? Mas concordo com você que esse time precisa de ajuste e tá muito mal de arremesso. Tem muita gente que a gente sabe que pode ser melhor, como você citou, o próprio D'Angelo Russell, o
próprio Rui Hashimura, o Austin Reeves, uma galera que consegue fazer um pouco mais, principalmente dos arremessos, seja de média distância ou de 3 pontos, e a coisa não está acontecendo, então precisa colocar a mão na forma um pouquinho, mas eu acho que cabe trocas dentro desse time. Eu acho que algumas adições que foram feitas na intertemporada não vingaram, principalmente Gabe Vincent, porque não consegue jogar. Sim. E talvez alguém ali para duelar um pouco mais com o D'Angelo Russell, que era o Dennis Schroeder, no caso, né? Alguém que consiga fazer essa troca ali do Russell e tenha uma efetividade maior nos arremessos, pode ajudar bastante o time do Lakers. Renan, assim, cara, eu sou o defensor máximo do time defensivo. Né? O defensor do time defensivo ficou boa, né? Mas... é quase o pleonasmo, tá ali, ó. Só que assim, cara, tudo tem um limite, né? Sim. Não só no basquete, na vida, né? E eu acho que aí que talvez o Darvin Ham, que eu gosto tanto, né? Acho que é um treinador que tem um futuro legal na liga aí, né? Um cara que tem o tato ali com o jogador, porque já foi ex-jogador e que conhece bastante, mas aí eu acho que ele peca um pouco, né? Essa questão do Austin Reeves vindo do banco, né? Aí o time titular, agora que o D'Angelo Russell não tá bem, começa com LeBron e Anthony Davis. O LeBron tá com 41% na bola de 3. Melhor ano dele. Sensacional. Tá com o melhor aproveitamento que o Curry, né? O Anthony Davis não era para estar com 42 se não tivesse tirado aquela de 3 dele do Wolves. Né? Exatamente. E depois, cara, vem Jared Vanderbilt, que nem ponto ele tem feito. Ken Reddish, que não arremessa de 3, e o Taurean Prince, que é um dos caras que tem 40% na bola de 3. Então você tem 3 jogadores no time titular que não arremessam de 3 e 2 que são bons, né? Um esse ano tá bem. O Taurean Prince sempre foi um bom arremessador. E às vezes ele mantém esses caras por muito tempo em quadra, né? Não é nem a questão do Reeves vir do banco, mas, cara, não dá para balancear ter um cara que não defende tão bem nessa lineup aí, mas ter 4 que defendem bem, né? E você faz as coberturas ali para o Austin Reeves não ficar tão exposto, né? Sim. Ou de repente até o próprio D'Angelo Russell, quando tá bem, né? Ele arremessa muito bem. Então eu acho que essas mudanças ele se perdeu um pouco, Renan. E ele sempre prefere os caras que defendem bem, né? Que tem, né? Como eles falam, uma envergadura boa, que é o caso de Ken Reddish, que é o caso de Vanderbilt, né? Do que os caras que têm talento, né? O Austin Reeves mesmo não tem jogado tantos minutos, né? Falaram até de problemas aí. Eu não acredito muito, tá? Eu acho que eu não vejo assim o elenco do Lakers com problemas de relacionamento, tal. Até tem saído isso aí, mas não acredito nisso. Então eu acho que é isso, Renan. Tudo tem um limite, né? O Darvin Ham talvez precise melhorar isso. E até essa questão do Vanderbilt que não tem pontuado nada, ele realmente não é um jogador que é um bom, né? Ele ataca muito bem. Não, ele sempre foi um bom defensor. Mas é um cara muito físico, é um cara que pode, né? Eles falam bastante do dive lá, né? Tipo, mergulhar para a cesta, aquela bola que o armador tá ali, o cara mergulha para a cesta, ele passa e dificilmente você consegue marcar, né? O cara vem em velocidade. Então, eu acho que o Darvin Ham precisa, principalmente ele com o coordenador ofensivo, fazer esse ataque funcionar um pouco melhor, né? Para envolver mais esses caras, né? Até o Marcelo do Papai Lebrão colocou lá. Eu vejo uma efetividade 0 do Vanderbilt em quadra, e não é nem questão de pontos no ataque, né? É questão de não participar da parte ofensiva mesmo. Realmente, dá a bola na mão dele, gira a bola. Parece que vai ficar paradão lá. Estática. Então, assim, eu acho que esse é um dos problemas. Eu acho que sem trocas o Lakers não vai conseguir melhorar muito, mas tem um campo para melhorar, né? Sim. E muito disso está na mão do Darvin Ham, sim, de melhorar esse sistema, já que defensivamente a gente sabe que esse time pode chegar longe, mas ofensivamente peca, né? E respondendo aqui, Renan, para a gente finalizar o Lakers, a gente ainda tem outros times aí para falar. O Vinícius colocou, outro dia assistiu o jogo do Lakers, fizeram 4 bolas de 3 seguidas, aí depois erraram 10 seguidas. Nunca vi isso. Não tem constância, né? E outro que a gente vai falar daqui a pouco, o Zach LaVine no Lakers, não seria uma boa? Cara, sinceramente, Renan, eu não traria o Zach LaVine, acho que é trocar 6 por meia dúzia. Você vai ter que abrir mão do Austin Reeves, que é um cara que tem futuro, né? Já tem jogado bem, né? Mas pode crescer ainda mais, né? Eu não faria essa troca. E falaram também de DeJounte Murray, mas eu não acho que seja melhor encaixe para LeBron James e Anthony Davis. Tudo bem, é um cara que cria seu próprio arremesso, né? Mas não é um bom arremessador. Eu acho que esse time precisa de um cara que arremesse bem, né? Então,
O DeJounte Murray chuta ali seus 36, 37 na linha de 3. Não é ruim, mas não sei se é o melhor dos mundos. Né? Deixa muito a desejar. Completando aí, eu não trocaria por Zach LaVine e nem por DeJounte Murray. Talvez eu procuraria um arremessador de 3, né? Um Bogdanovic, que está lá no Detroit Pistons parado, é um cara que arremessa muito bem de 3, ajuda na defesa. Jogadores para compor o elenco. Alex Caruso é um cara que tem arremessado bem de 3, Renan, e também o Chicago Bulls já pensou em trocá-lo, né? Quem sabe ele volte para o Lakers. Eu iria mais nessa linha aí. Valia a pena.